Graça e paz, meus irmãos. Semana passada nós ouvimos a Jussara compartilhando sobre a palavra, o verbo de Deus, a comunicação de Deus, a palavra que através da qual todas as coisas foram criadas, como haja luz, haja firmamento, haja a separação entre águas e águas. Tudo foi criado pela palavra, Deus comunicando o seu coração, os seus planos. A palavra que vem antes da palavra escrita que nós temos, que é a Bíblia, que nos orienta, que nos dá a revelação do Senhor e que é a maior fonte que nós temos de conhecimento a respeito de Deus, da natureza de Deus, do caráter de Deus e da vontade de Deus. Hoje nós estaremos dando continuidade a essas reflexões, falando sobre Jesus, nosso exemplo, ou o modelo da Trindade, o modelo de Deus para a humanidade. E isso é o que nós vemos revelado na palavra. Todos nós já lemos e estamos familiarizados com Hebreus capítulo 12, verso 2, que nos diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Está se referindo a Jesus, né? O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Nós já somos convencidos de que ele é o autor não apenas da nossa salvação, mas de toda a nossa caminhada, do nosso chamado como novas criaturas, nascidos de novo. Nós vamos estar considerando muito a palavra revelada hoje nessa nossa reflexão. E principalmente os textos que nos apontam Jesus como o modelo que nós devemos seguir, aquele é quem nós devemos nos espelhar e refletir a sua glória, o seu caráter e a sua pessoa neste mundo. Mateus capítulo 11, verso 29, nos diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus está chamando os seus seguidores a olhar para ele e aprender dele. Mateus capítulo 16, verso 24 nos diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. João capítulo 13, verso 15: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Paulo, em Romanos, no capítulo 15, verso 5, ele também diz: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. E ele continua dando muitas orientações a respeito de como a igreja deveria estar olhando para Jesus, o modelo. Em Filipenses, capítulo 2, verso 5 até o verso 11, ele nos espelha, faz uma declaração a respeito de Jesus e como nós devemos segui-lo, olhando para ele como nosso modelo. E ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E esse texto continua dando os pormenores. Hebreus capítulo 3, verso 1, nos diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então ele, o Filho, é colocado como modelo para a nossa vida. 1 Pedro capítulo 2, verso 21, diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo, o modelo, sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos.
Voltamos a Romanos, no capítulo 8, verso 29, que diz: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, Jesus, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus não é apenas exemplo para nós, ele é o modelo pelo qual fomos criados. Não apenas nós, a humanidade, ou seja, Adão, mas toda a criação tem Jesus como modelo. Lá em Colossenses, no capítulo 1 de Colossenses, versos 15 e 16, nos diz: este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito, o primeiro, de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então é isto que a Bíblia nos aponta a respeito de Jesus. Quando nós pensamos sobre a criação, nós temos que entender que Deus, ele tinha um plano. Qual foi o plano de Deus ao nos criar? Criar a humanidade, criar Adão. A palavra Adão refere-se a toda a humanidade. Então vamos voltar lá para Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2, que são os dois primeiros capítulos da Bíblia, que mostram a estrutura de Deus em criar todas as coisas. No verso 26 e 27 do capítulo 1, nós lemos: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora vamos pular lá para Efésios, no capítulo 1, verso 4 e 5, que diz alguma coisa que está inserida aqui em Gênesis, mas Paulo, na revelação que ele teve, ele abre um pouco mais o leque para nossa compreensão. E diz lá assim: assim como nos escolheu, ou seja, Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele, Deus, e aqui refere-se à Trindade, ele nos escolheu nele próprio, antes de criar todas as coisas. E qual que era o objetivo? Para que nós fôssemos uma extensão da sua família. Essa palavra beneplácito significa aprovação, consentimento ou autorização para algo, boa vontade. Então nós podemos concluir que a Trindade estava envolvida neste projeto de estender a família divina. Houve a aprovação da Trindade para nos criar. E o modelo escolhido neste caso, ou seja, qual era a bitola que Deus estaria usando para criar um ser conforme a sua imagem e semelhança? O Filho. Então, o Filho foi escolhido como sendo o padrão, o modelo para toda a criação. Isso significa que ser santos e irrepreensíveis no viver e operar conforme este modelo, o próprio Filho de Deus, né? Qual que era o alvo da criação? O alvo, a gente pode entender, está implícito em todas as escrituras, né? Deus é um ser relacional, então ele nos criou
para relacionamento, então o alvo primário era uma família divina inumerável, tendo Jesus como o filho, como o primogênito de tantos outros irmãos que seriam inseridos na família de Deus. É o que nós vemos lá, Gênesis 1:28, que diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Nós vemos isso repetido na palavra. Colossenses capítulo 1, verso 15, como nós lemos, Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito, ou seja, primeiro de toda a criação, ou seja, de tudo quanto foi criado. Romanos capítulo 8, verso 29, também nos traz essa revelação. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, o Filho, o modelo, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, este era o alvo supremo da criação, é que nós, criados à imagem e semelhança de Deus, fôssemos a família estendida de Deus. Esse é o alvo que ele tem ainda hoje. Agora, não é só isso, tem aqui o mandato cultural, ou seja, qual era o papel do homem, ou seja, da humanidade em toda a criação de Deus, tudo aquilo que Deus criou e que nós vemos está representado ali no Éden. Exercer a liderança e governo sobre toda a criação, como e com o Filho primogênito, que é o nosso modelo. Então, desde o início, o alvo era que nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, olhássemos para Jesus, aprendêssemos dele e repetíssemos quem ele é através de nossas vidas, no nosso caráter, na nossa maneira de viver. Este é o plano, este foi o plano de Deus e continua sendo. Agora, nós sabemos, que o que aconteceu a partir do capítulo 3 de Gênesis, o pecado corrompeu a imagem e destruiu a semelhança, a maneira como nós fomos criados. O homem perdeu a referência. A ordem de multiplicar continuava no homem, mas já não era possível serem santos e irrepreensíveis como o modelo, porque houve uma disparidade no entendimento daquilo que deveria estar ali presente na mente, no coração de Adão, ou seja, do homem, olhar o tempo todo, como nós vimos lá em Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. No caso lá, Adão e Eva, os primeiros pais, eles perderam essa noção e deixaram de olhar firmemente para o Criador, o modelo que eles deveriam imitar. Então, o relacionamento foi quebrado. Gênesis 3:8 nos diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, ou seja, o modelo, o Filho, tudo indica que quem andava lá na viração do dia, que tinha um encontro com o homem naqueles primeiros dias, os primeiros tempos da criação, era Jesus. Tudo indica que era Jesus, o Filho, representando Deus, representando a Trindade. Lembra quando Jesus falou para Tomé: quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um? Então, ali, na viração do dia, o relacionamento com o homem criado à imagem e semelhança, tudo indica que era Jesus. Mas o relacionamento foi quebrado quando eles ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia,
esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, esse relacionamento foi quebrado, lamentavelmente. Isso afetou tudo, todo o plano de Deus aqui agora tinha sido afetado. Não era para acontecer essa tragédia, mas aconteceu. Então, o mandato cultural também sofreu alterações. Em Gênesis 3, 17 até o 19, nós lemos assim: Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás delas o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Isso não era para acontecer, mas passou a acontecer por consequência da quebra do relacionamento. Porém, meus irmãos, Deus não desiste de todos os seus planos, de nenhum dos seus planos, porque os seus planos são bons. A vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita, como nós já aprendemos, e Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 12, verso 2. Então, Deus não desistiu, por isso já existia o plano de redenção, caso isso acontecesse. Deus coloca agora em ação o plano da redenção, logo depois desta quebra de relacionamento. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 a 20, nós vemos que a nossa redenção não foi comprada por prata e ouro, ou ouro, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o Filho santo e irrepreensível que nós vemos, né? O sangue de Cristo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, nós vemos também Paulo trazendo essa revelação, e ele diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo. Em Cristo Jesus, o modelo, antes dos tempos eternos. Eu gosto dessa palavra, antes dos tempos eternos. Tito, capítulo 1, verso 2, também está escrito: na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, o alvo de Deus, como nós vimos, né? De uma família estendida, relacionando-se com ele para os tempos eternos, por toda a eternidade. Então, a manifestação deste modelo, Jesus, o Filho, como que isso aconteceu, né? Nós vemos Jesus, ele se manifestou como sendo o segundo Adão, já em um mundo caído, que é o mundo que nós vivemos, né? Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22, está escrito assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, que é apresentado como segundo Adão. Verso 45 do mesmo capítulo 15, está escrito: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão, Cristo, o modelo, porém é espírito vivificante. A humanidade está presente em Jesus. Jesus é esse modelo, é a bitola, né, que nós fomos criados. E essa humanidade manifesta nele, é muito importante que nós entendamos. Jesus, ele veio, como ele foi o modelo para a nossa criação, ele agora se torna carne, ele se manifesta no nosso mundo, no nosso habitat, como homem, 100% homem. O Deus 100% divino agora se manifesta como 100% homem. E isso é extremamente importante que nós entendamos. Seu nascimento é uma prova disso.
Lucas capítulo 2, verso 1 a 7, nos mostra como que Jesus, ele nasceu de uma maneira normal, como todas as crianças nascem. Ele não foi uma aberração. O que foi diferente foi, como ele foi gerado. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas Maria, a mãe de Jesus, ela ficou grávida, ficou com o ventre inchado, foi crescendo, Jesus estava sendo desenvolvido no seu ventre. E lá no capítulo 1 de Lucas, no capítulo 2 de Lucas, nos primeiros versos, nós vemos como isso aconteceu, o nascimento de Jesus. Então, ela teve que viajar para Belém, juntamente com José, que Deus falou para ele não recusar tomar Maria como esposa dele, porque o que estava gerado nela era a promessa de Deus, e ele aceitou isso e assumiu, essa situação, e aconteceu de completarem-se-lhe os dias, ou seja, os 9 meses de gestação, e Jesus nasceu. E Gálatas, capítulo 4, verso 4 e 5, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, quer dizer, um modelo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Novamente repetido aqui o plano de sermos uma família estendida, ou seja, uma porção de filhos adotados na família de Deus através de Jesus, que passa a ser o nosso irmão primogênito. João capítulo 1, verso 14, nós vemos: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Jesus estava manifestando em sua humanidade o que era o primeiro Adão, criado segundo o seu próprio ser. Então, esta é a maneira como Deus veio para nos redimir. Então, Jesus passou por todas as experiências que um ser humano passa. Ele cresceu, Lucas capítulo 2, verso 40 diz: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Isso era para acontecer nos filhos de Adão e Eva, se não tivessem caído da graça de Deus. Então, eles passaram a reproduzir-se caídos, E é por isso que nós temos uma raça caída. Lucas capítulo 2, verso 41 a 42, mostra já Jesus, um adolescente, Jesus com 12 anos, no templo, no meio dos doutores. Então, ele teve um crescimento normal, como qualquer ser humano. Agora, também nós vemos a parte que muitas vezes nós achamos que não existe em Deus, a parte das emoções, dos sentimentos. Jesus, ele experimentou tristeza. Mateus 26, 38, a minha alma está profundamente triste até a morte. Isso foi um pouquinho antes da crucificação. Jesus já estava sentindo o que estava para acontecer e ele se entristeceu profundamente. Ele também tinha alegria. Lucas capítulo 10, verso 21 diz: exultou Jesus no Espírito Santo. João 15, 11, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, ou seja, a minha alegria, esteja em vós e o vosso gozo, vossa alegria, seja completa. Também Jesus chorou. Lucas 19, 41, ele chora sobre Jerusalém, quando ele viu a Jerusalém, a cidade, do coração e totalmente perdida. Nós vemos também o menor versículo, que temos na Bíblia, é João capítulo 11, verso 35, quando estava diante do túmulo de Lázaro, Jesus chorou. Ele também sofreu fome, ele sentiu fome, Mateus 4, 2 fala sobre o jejum. Aí alguém vai falar, mas também 40 dias, tem que ter fome, Mas se ele estivesse ali simplesmente como Deus, ele não estaria sentindo isso.
mas ele sentiu fome e essa fome era literal. Também, Mateus 21, 18, Jesus, quando estava com fome, procurou frutos numa figueira e não achou nada. Ele também teve sede, João 4, 7, mostra que ele lá no poço de Jacó, ele pede água à mulher samaritana, ou seja, Jesus manifestava em si todas as evidências que nós manifestamos na nossa vida. Ele era 100% humano, 100% homem. Ele também, como homem, sentia, cansaço. Marcos, capítulo 4, verso 38, diz: Jesus dormindo no barco, quando veio aquela grande tempestade. No capítulo 4, verso 6, ainda, diante do poço lá de Jacó, cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte para descansar, e ali ele também pediu água. Não há dúvida de que a Bíblia nos aponta Jesus Cristo como exemplo, como modelo. Ele sempre foi um modelo, antes da queda, e continua sendo após a queda, na redenção da humanidade. Então, o que isso significa para nós? Exemplo para uma humanidade redimida. Jesus não é exemplo para quem não é salvo. Jesus não é exemplo para quem não foi redimido. Jesus não é exemplo para aqueles que não nasceram de novo, mas para todos aqueles que foram redimidos dos seus pecados, experimentaram um novo nascimento, tiveram sua ressurreição no Espírito. Não resta outra alternativa para estas pessoas a não ser olhar para o autor e consumador da fé, Jesus. E ele continua sendo o modelo antes da queda e agora para todos aqueles que foram redimidos, Lá em Hebreus capítulo 4, verso 15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado pelo diabo. Lucas capítulo 4, verso 1 a 13, fala sobre a tentação de Jesus. Não apenas ali fala de uma coisa específica, mas diz lá também que Satanás o deixou por um período de tempo, mas o tempo todo estava ali, tentando a Jesus. Ele foi tentado pelos que amam este mundo, pelos ímpios, pelos fariseus, por aqueles que eram do partido de Herodes, ou seja, partido político. Ele enfrentou todo tipo de tentação que nós também enfrentamos na nossa vida. Porém, Jesus, na sua humanidade, passou por todas as fases da vida que é comum a todos nós, seres humanos. Eu, você, todos, porém, sem pecar. Você acha que Jesus teve crise familiar? Teve. João capítulo 7, verso 5 diz: nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então, ele tinha lá os seus 4 irmãos, algumas irmãs, que a Bíblia não fala quantas eram, mas tinha conflitos. Jesus passou por isso. Como nós passamos? Jesus poderia ter se casado, só que ele veio com um propósito, e esse propósito incluía o celibatário. Então, ele escolheu o celibato. Jesus era um homem normal, teve que lidar com os hormônios comuns a todos nós e desejos, teve que exercer domínio sobre todos esses sentimentos. E ele fez isso com poder e graça, da mesma forma que era para Adão ter feito, Ele teve também que lidar com ira. João capítulo 8, verso 44, ele tem um embate sério com os fariseus e doutores da lei, E ele diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Então ele estava bastante alterado. E sabe por quê?
quem lê o capítulo todo, o capítulo 8, vai ver que Jesus estava defendendo a honra da sua mãe, porque os fariseus disseram: nós temos por pai Abraão, nós não somos bastardo. Então estavam de alguma forma insinuando que Jesus era um filho bastardo, que a mãe dele tinha tido um caso e a coisa foi encoberta. E Jesus ficou bastante chateado com isso. Ele também, nós vemos lá no capítulo 2 de João, verso 15, que ele fez um chicote, um azorrague, e com ele expulsou do templo aqueles que estavam profanando o templo, que era casa de oração para todas as nações, com vendas e negócios. Jesus venceu todas as tentações. Hebreus capítulo 2, verso 18 diz: pois naquilo que ele mesmo sofreu, sendo tentado, é poderoso para socorrer os que são também tentados. Ou seja, nós olhamos para o modelo e nós devemos fazer o que ele fez, repetir o que ele viveu. Não nos adiantaria um modelo, um exemplo que tivesse sofrido derrota. Deus nos criou para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Assim, o modelo que devemos seguir precisa ter esse mesmo padrão de vida santa, uma vida irrepreensível diante do Pai. Mateus capítulo 5, verso 48, nós lemos: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. E o modelo que nós temos que olhar, nos inspirar e do qual devemos nos alimentar é Jesus, o nosso Senhor, o modelo, o primogênito dessa família, a família de Deus, tão poderosa e numerosa. Agora, quando nós olhamos para tudo isso, o que é que nós podemos esperar para o futuro? Olha, meus irmãos, eu acho que o futuro nos aguarda uma maravilhosa vida gloriosa. Jesus viveu aqui na terra na plenitude com o qual o homem foi criado. Lembra do mandato cultural que Deus colocou sobre Adão? Exercer autoridade sobre a natureza e sobre todas as adversidades, como nós vemos lá em Gênesis 1, 26 a 28, como nós já lemos. Pois é, Jesus, ele viveu essa plenitude aqui neste mundo que jaz no maligno, o mundo caído, contaminado pelo pecado. Marcos capítulo 4, verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Ou seja, Jesus exercia esta autoridade sobre a natureza, o vento, o mar, todas as situações ele tinha domínio, como era para acontecer com Adão. Lucas capítulo 5, verso 1 a 10, que conta a história da pesca maravilhosa, mostra que Jesus dominando sobre os peixes do mar. Essa é uma frase que foi repetida várias vezes lá em Gênesis, dominai sobre os peixes do mar. Jesus dava ordem aos peixes, e nesse caso aqui, a ordem foi deles ficarem parados no lugar para que a rede os arrebatasse. E foi um milagre tremendo. Marcos capítulo 6, verso 41 até ao 44, mostra a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, domínio sobre a matéria, domínio sobre aquilo que é vital para a vida, que é a alimentação. Então, no reino de Deus não existe escassez, porque ele é o autor da vida e é aquele que nos deu autoridade sobre tudo que é essencial à vida.
Então, nós vemos aqui a multiplicação dos pães. Mateus capítulo 11, verso 5, é uma palavra que Jesus dá para os discípulos de João, e ele diz assim para eles, dá o recado para João: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Deus, ou seja, Jesus, o nosso modelo, exercendo como homem domínio sobre toda e qualquer ameaça à vida. Então, em Jesus, a vida plena. Então, ele estava exercendo esse mandato cultural, o que foi legado a Adão, lá antes da queda, mas o pecado, o afastamento de Deus, a quebra de relacionamento arruinou tudo isso. Então, o que é que nós podemos esperar para o futuro? Nós podemos esperar a manifestação da glória de Deus. Romanos capítulo 8, o nosso irmão Paulo já falava sobre isso, versos 18 a 23, que diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Está falando sobre o futuro. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, eu e você, todos os redimidos. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Nesse caso, Adão, né, que rejeitou estar olhando para o modelo, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, que está sujeito a este mundo caído, mas que, com a redenção, nos foi providenciado o corpo glorificado. Então, meus amados, Deus está trazendo de volta, trouxe de volta, através de Jesus, a unção, a glória do que existia antes da queda. Então, com a redenção, os filhos de Deus, os redimidos, voltarão a exercer esta autoridade, esse mandato cultural sobre toda a natureza. Então, essa natureza toda que está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus na plenitude do seu mandato cultural, está para acontecer em breve. Jesus vai voltar, né? E nós sabemos que ele vem para consumar aquilo que ele começou quando estava aqui presente na humanidade, conosco, na cruz, na ressurreição. Lá em Atos capítulo 1, verso 10 e 11, nós lemos isso. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Nós aguardamos isso, a manifestação total do reino de Deus, já redimido por este Filho de Deus, Jesus, nosso irmão, nosso modelo, e que nós não podemos deixar de olhar
Ele é o autor e consumador da nossa fé. O que nos aguarda é a continuação do plano de Deus, que sejamos todos reunidos em sua família, refletindo a glória do nosso irmão primogênito, exercendo ao lado dele o mandato cultural proposto em Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, trazendo todas as coisas debaixo da glória e para a glória do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que continuar olhando para Jesus. Ele é o autor não apenas da nossa salvação, a nossa redenção, não, mas ele é o autor da nossa vida. Fomos criados nele e para ele, para a sua glória. E é isso que nós precisamos aprender e viver no nosso dia a dia. Eu oro para que essa palavra enche o seu coração de esperança, de expectativa, de manifestar a plenitude de Deus através da sua vida, como é o dever de todos aqueles que são nascidos de novo, redimidos e libertos do poder da morte, das trevas, né? E trazido para o reino do modelo, o Filho do amor do Pai, Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Que o Senhor te abençoe e não esqueça que Ele é o modelo e que nós precisamos ter os nossos olhos fixos nele, autor e consumador da nossa fé. Amém.